Oi, meninos e meninas, como vão vocês? Tudo bem? Então, olha, hoje eu vou ensinar a fazer a manga mandarim ou manga chinesa. Na verdade, não é uma manga, é uma cava. Mas no Brasil a gente fala de manga, né? Por que é uma cava? Porque não tem a manga, né? Então, vamos lá. Essa manga, a manga mandarim, ela é comum nas roupas chinesas. Então, por exemplo, aqui é um exemplo, essa roupa que chama Qipao. Pau. Se você procurar lá no meu site, escreve assim, que pau. Se você procurar lá no meu site, tem um vestido, só que não com essa manga, com outro tipo de manga, mas tem esse quipau que tem esse recorte. A maioria dos quipaus tem esse recorte na lateral, onde tem os botões, o decote é rente ao pescoço e a gola é sempre gola chinesa, né? É gola mandarim, ou gola chinesa ou gola padre, como a gente chama no Brasil, tá? Pode ser assim em formato de gota. Os antigos não tinham um zíper, eles eram com o abotoamento tudo de amarração na lateral, que hoje não é mais assim. Então, se você procura ver um quipau por aí, você vai ver que ele tem zíper, porque lógico, tudo evolui, certo? Geralmente eles são feitos de seda, eles são vestidos tubinho, eles são de corte reto ou ajustado nas pernas, tipo uma saia lápis, com abertura na lateral ou nas duas laterais para que a pessoa possa se movimentar, tá? Movimentar as pernas. Ele geralmente não, o quipau, ele tem o comprimento midi, né? Que é abaixo do joelho, entre o pé e o joelho, no meio das pernas, tá? Então, é uma vestimenta tipicamente chinesa, mas nem todo quipau tem essa manga mandarim. Que esse aqui é um vestido de verão. Tem quipau de manga comprida, quipau de manga baby look, como que tem no site é de manga baby look. Embora o molde que tá lá é bem antigo, eu preciso dar uma modernizada nele, né? Fazer com a nova tabela. Então, aqui um outro exemplo de 3 peças chinesas, de 3 roupas chinesas mais modernas. Uma blusa, o que você percebe que em comum? A gola é a mesma, né? O recorte na lateral é o mesmo, só que são modelos diferentes. Esse daqui é uma blusinha ajustada com pence de cintura, essa daqui tem só pence de busto, e esse daqui é um vestidinho mais larguinho com leve drapeado na linha da cintura aqui. Então, são 3 modelos mais modernos usando o mesmo tipo de cava, né? A cava mandarim. Mas esse mesma manga pode ser usada em blusas comuns nacionais, brasileiras, digamos assim, ocidentais, né? Aqui tem 2 exemplos. Esse aqui é uma blusinha de malha com amarração, né? Que é uma coisa que estava usando o ano passado. Esse ano já não vem tanto com isso aqui mais, né? Com esse tipo de drapeado. E é uma manguinha aqui, né, um decotinho, sempre o decote é mais próximo ao pescoço. Por quê? Porque se você abrir muito o decote, essa manga, por ser ajustada no braço, ela vai cair. Ela vai ficar caindo no ombro. Então, é por isso que sempre os decotes são mais rentes ao pescoço, tá? Então, aqui é com golinha laço, um drapeadinho aqui, uma blusinha mais larguinha, mais soltinha, com a mesma cava. Então, vamos lá. Aí, vamos lá, mas isso aqui não é manga japonesa? Não. A manga japonesa é assim. Então, aqui eu tenho um decote. A manga japonesa, ela é reta e a cava é reta. Então, ela tem a cava. A gente fala de manga japonesa, mas também seria um tipo de cava, né? Ela é uma cava reta. A manga mandarim, ela é assim. Ela contorna o braço aqui, ela tem uma ligeira curva e desce reto. Então, ela tem esse diferencial aqui, que ela tem uma curva, diferente da manga japonesa, certo? Então, vamos lá como proceder. Você vai pegar um molde base, esse molde base da frente e das costas, eu tô fazendo miniatura em meia escala. Então, toda e qualquer medida, eu vou colocar metade da medida para caber nesse desenho aqui e ficar proporcional, tá? Como se fosse real, mas eu tô fazendo meia escala. Tem vídeo meu ensinando a fazer molde meia escala, que é muito bom para você testar, aprender molde fazendo tudo em meia escala, porque aí você tem uma noção de como vai ficar sem gastar muito papel. Mas vamos lá, os finalmente. Primeira coisa que você vai fazer é subir o ombro, aqui na linha da cava, você vai subir o ombro em 1 centímetro. Então, você vai subir aqui 1 centímetro. Aqui nessa linha da cava, você vai descer 2 centímetros. Então, aqui eu vou descer 2 centímetros, aqui eu vou subir 1. Aí, eu vou marcar a minha linha, o quanto eu quero de avanço para formar essa curva aqui no meu ombro. Então, eu vou pegar o quanto que eu devo aumentar daqui para cá. Eu aumento de 4, perdão, aqui é 5, né? 5 e 6, de 4 a 6.
no máximo 7, não mais do que isso. Por quê? Porque se você aumentar demais, se você fizer isso aqui muito baixo no braço, imagine o teu braço aqui, ó, teu braço aqui, você prende o braço, ele não vai se movimentar, você não vai conseguir subir o braço, né? Você perde o movimento, então não pode descer muito. No caso da manga japonesa, a gente consegue descer até 15 centímetros, fazer uma curva maior, porque ele é reto e ele fica larguinho aqui. Essa, ela é ajustada, então não dá. O 4 centímetros do tamanho 34, 36, 38. 5 centímetros do tamanho 40, 42, 44 e 46. Do tamanho 6, 6 centímetros, você aumenta para tamanho 48, 50, 52 e 54. E 7 centímetros do tamanho 56 para frente. Não mais do que isso. Pega a sua régua ao contrário, marca lá o quanto que você vai aumentar e você traça essa linha dali para cá. Então, eu tô aumentando aqui, daqui para cá, 5 centímetros. Aí, nessa ponta aqui, eu vou esquadrar. O que é esquadrar? Eu vou alinhar o meu esquadro aqui e vou descer 2 centímetros, né? Perdão, eu vou descer 4 centímetros. Eu, no caso aqui, vou descendo, né, 2. Eu vou descer aqui 2 centímetros. Você vai descer 4 centímetros, tá? Aqui. Pode ser, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vou descer. Descer. Pro tamanho, para esses tamanhos, você desce 3. Para esses tamanhos, você desce 4. Para esses tamanhos, você também vai descer 4. E para esse tamanho, vai descer 4. Só esse aqui você desce menos, tá? Então, aqui é como se eu tivesse descido 4. Aí, dessa pontinha aqui, ó, da ponta aqui que eu fiz, até aqui, eu faço uma curva. Assim, eu faço uma curva. Fiz a curva, ó, eu desenho uma curva. Aí, eu vou pegar, tá vendo a interseção, onde eu encontrei aqui a minha cava? Eu vou vir com isso daqui até aqui, fazendo uma curvinha assim, ó. Ó, eu venho aqui e eu desço aqueles 2 centímetros que eu abaixei. Porque isso aqui a gente vai eliminar. Então, vamos lá. Minha cava tava assim. Tem esse ponto aonde eu comecei essa cava vindo para essa direção, certo? Lembra? Quem é meu aluno lembra, quando eu faço cava, eu divido em 3 partes. A última parte eu divido no meio para fazer a curva da cava, né? E não é assim que eu ensino? Então, vocês lembram disso. Então, aqui eu vou pegar esse meinho, vou vir aqui meio que reto, aí eu faço uma curvinha aqui e desço até aqui. Tá pronta a minha cava. O que eu não posso fazer, tá? Eu não posso pegar isso daqui, ó, e fazer, como é que fala? Uma ponta aqui. Eu não posso pegar, então vamos supor. Deixa eu desenhar aqui para eu exemplificar. Então, aqui tá aqui, né? Aqui tá aqui, aqui tá a cava, né? Aí a gente fez isso aqui, né? Desceu aqui. Aí você vai pegar e você faz isso aqui assim, ó. Faz uma bola aqui, ó. Não pode. Por quê? Porque se eu fizer uma bola aqui, na hora que eu fizer a mesma coisa nas costas, quando eu emendar os ombros, eu vou criar essa ponta aqui. Eu não posso criar essa ponta aqui no ombro. Por isso que aqui, ó, é descendo meio reto, ó, reto, reto. Aí aqui que eu venho e faço a curva. Deu para entender? A frente está pronta. Vou fazer o mesmo nas costas, se eu achar as costas aqui. Até as costas aqui já com a linha da cava para ficar mais fácil. Vou fazer a mesma coisa nas costas. Se eu subir um ali, eu subo um aqui. Da linha aqui, subo um aqui. Se eu acrescentei 5 centímetros para frente, ó, sempre alinhando da ponta do decote, por isso que o decote precisa ser rente ao pescoço, porque senão não dá certo isso aqui não. Não dá para você fazer isso com um decote mais aberto. Fiz isso daqui, alinhei o meu decote, desci 4 centímetros, né, no caso. Aí você pegou, fez uma curva aqui, ó, uma curva mesmo. Se você tiver dificuldade, você pode usar isso aqui, sim. Você pode usar uma régua para fazer, tá? Você não pode criar ponta aqui, ó. Aqui tem que vir em ponta. Na mesma interseção aqui eu vou descer o mesmo 2 centímetros que eu desci ali, eu vou descer aqui também, certo? Aqui um também. Aí eu pego, venho aqui, ó, reto e faço a curva aqui. Fiz a curva aqui, eu desço a curva aqui. Isso daqui eu vou eliminar.
Tá pronto a nossa manga mandarim. Então, aqui eu peguei 1, aqui eu peguei 5, aqui eu peguei 4. Pode ser menos do que 4, tá? Porque vamos supor que você tem um ombro meio reto e você tem muita gordura acumulada aqui no ombro, não desça 4 não, desça 3 ou 2, tá? Porque, e tudo isso, gente, eu tô fazendo uma média padrão para, como é que fala? Para roupa padrão, digamos assim, com medidas padrão, tudo, com tudo proporcional. Se teu corpo não é proporcional, se teu ombro é muito gordo, é muito roliço, você não vai descer tanto aqui, porque senão você é meio reto aqui, teu ombro, você não vai descer tudo isso, porque senão depois você não vai conseguir se movimentar, entendeu? Então, aqui, né, 2 centímetros. Tá pronto a nossa, é simplesinho só isso. Essa é a técnica dela, tá? Então, eu subi 1 centímetro no ombro, fui reto ali 5 centímetros, de 4 a 7 centímetros. Se eu puser 4 aqui, eu vou descer só 3. Se eu puser 5, 6, 7 ou 8, não importa o quanto que eu aumentar aqui, eu vou sempre só descer 4, tá? Porque o braço, né, a ossatura da gente não muda de lugar, o osso continua no mesmo lugar, né? Aqui eu venho meio que reto, faço a curvinha onde tem a curva e desço os 2 centímetros. Tá prontinho o nosso molde da nossa manga mandarim. É um vídeo simples. Quando esse vídeo for ao ar, eu vou estar lá em Toledo, que vai ser a semana que vem que eu vou colocar esse vídeo. Quer dizer, tá sendo hoje, né? Tô pondo hoje, então tá sendo hoje. Pra você, tá sendo hoje. Eu estou em Toledo, tô gravando um novo mini curso. Esse novo mini curso tem, o vestido vai ter uma manga semelhante a essa, mas não igual. Mais fácilzinha, mais semelhante. Eu vou ter essa curvinha aqui, né? Pra dar não vai ser a manga japonesa e nem essa manga mandarim, ela vai ser uma meia, digamos assim, no meio do caminho, né? E eu vou ensinar vocês a fazerem um vestido, uma modelagem só, e transformar essa modelagem em mais de 10 modelos através de recortes. Então, basicamente, o mini curso vai ser ensinando a fazer recortes no mesmo molde e transformando em várias peças diferentes, aproveitando retalhos de tecido, tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Desculpe o vídeo ser tão simplesinho, mas eu acho que essa manga ela é bem legal, eu acho que fica bem delicado. Eu mesma tenho uma blusa assim, que eu acho que é bem delicada essa manga. E cobre um pouco o ombro, e sem mostrar demais, e né, cobre um pouco o ombro, sem mostrar demais. Então, para quem tem essa gordurinha, disfarça, né? E deixa um charmezinho oriental, digamos aí, chinês na modelagem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.